A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O brasileiro tem consumido cada vez mais salmão. A prova disso é a quantidade de restaurantes japoneses. Em todo lugar que você vai agora tem, né? E isso tem, inclusive, muitas vezes até barateado o preço da comida japonesa. Mas isso leva a algumas preocupações. Como é que está a qualidade do salmão que você está comendo? Hoje eu vou conversar com a Caroline Maia. Ela é bióloga, pós-doutora em aquicultura, especialista em peixes da Aliânima. E o tema da nossa entrevista será: consumo de salmão avança e levanta debate ambiental. Caroline, prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, Divino. Eu acho que até hoje eu não tive nenhuma entrevista aqui falando sobre salmão. E eu estou muito empolgado porque eu gosto muito de salmão e gosto muito de comida japonesa. Mas fiquei assim, te confesso, com uma pulguinha atrás da orelha. Vamos ver se essa pulga vai sair daqui ou se ela vai ficar de vez. Vamos ver o que a gente tem para falar de salmão. Conta pra gente, inicialmente, o que é a Aliânima? Bom, Divino, a Aliânima, ela é uma organização sem fins lucrativos que trabalha, né, em colaboração direta ali com líderes da indústria alimentícia, com parceiros, né, do setor da indústria alimentícia, para identificar e abordar, né, os principais desafios enfrentados pela cadeia de produção animal, né, e a gente trabalha ali com 4 cadeias diferentes. A gente trabalha com a cadeia de frangos, a cadeia de produção de ovos, a cadeia de suínos e a cadeia de produção de peixes e, mais recentemente, também animais aquáticos, porque agora estamos trabalhando também com camarões. Oferece parcerias, né, suporte técnico às empresas comprometidas de forma gratuita, sempre buscando melhorar as condições de vida dos animais através dessas parcerias, dessas colaborações, aí auxiliando na implementação de práticas sustentáveis e de bem-estar animal. Eu já ouvi dizer que todo camarão, todo salmão que a gente come aqui no Brasil é importado. É verdade isso? É verdade porque no Brasil a gente não tem condição de produzir o salmão. O salmão do Atlântico, né, que é a maior parte desse que a gente consome aqui, ele é uma espécie de peixe de água muito fria. Então, no Brasil, a gente não tem condições climáticas de produzir esses peixes. E aí eles são importados de países de água fria, né, que conseguem produzir esses animais, né, e esses países, às vezes, têm a ocorrência natural dessa espécie, mas às vezes não ocorre naturalmente, mas mesmo assim eles produzem, como é o caso do Chile, que é da onde a gente importa a maior parte, a grande maior parte, né, do salmão que a gente consome aqui. O salmão não ocorre naturalmente nas águas chilenas, mas as águas chilenas são frias o suficiente para conseguir manter esses animais no sistema de produção. Aqui na América do Sul é só o Chile que produz? Só o Chile, eu acho que é muito forte falar isso, mas com certeza é o que mais importa, exporta para a gente. Mais de 95% do nosso salmão aqui no Brasil vem do Chile. Os outros quase 5% vêm de onde? A gente tem aqueles, né, que vêm da Noruega, de alguns países europeus também lá para cima. A qualidade do salmão que a gente come, esses 95% do salmão do Chile, ele é um salmão de boa qualidade, de boa procedência ou chega a ser duvidosa a procedência e a qualidade? Bom, temos algumas complicações aí que se devem ao sistema de produção, né, dos salmões aí no Chile e em outros países, em outros locais de produção, né. Muitas vezes os salmões eles são produzidos em sistemas que a gente conhece como sistemas de tanques-rede, que é só, para quem não conhece, né, imaginar umas gaiolas flutuantes aí,
em mar aberto, né, no oceano. Então, são sistemas instalados diretamente em água salgada, no mar aberto, e aí esses animais são alimentados lá, as fezes desses animais caem diretamente na água, o que eles não consomem de ração também cai na água, e tem também a questão de uso de outras substâncias químicas que são colocadas na ração, né, às vezes precisa usar um antimicrobiano, às vezes precisa usar uma outra substância química, ou até um corante, né, que é colocado na ração desses animais, para que eles tenham a cor do salmão que a gente conhece, e aí tudo isso acaba caindo ali no meio ambiente, gerando um problema ambiental. Mas para além do problema ambiental, né, pensando no salmão em si, muitas vezes esses animais eles são produzidos em superlotações muito grandes, então as densidades de estocagem desses animais são extremamente elevadas. E isso gera o que a gente chama de estresse crônico, né? O animal fica estressado ali praticamente a vida toda. E com esse estresse crônico, a gente pode imaginar como seria no caso de um ser humano, né, estressado cronicamente. Quando a gente está muito estressado, fazendo muita prova, ou algo está estressando muito a gente, depois que passa todo esse processo, normalmente a gente pode ficar doente, né? A gente fica resfriado, pega uma gripe, isso acontece muitas vezes. E no caso dos peixes não é diferente, né? Quando o animal está muito estressado, o sistema imune fica muito baixo, e aí a facilidade de pegar uma doença é grande. E como eles estão num sistema superlotado, na grande maior parte das vezes, é muito fácil de transmitir essas doenças de um indivíduo para o outro, e daí tem grandes perdas, né? Esses animais ficam muito, muito doentes, perde o lote inteiro desses animais, e aí isso gera complicações sanitárias. E no meio desse processo todo, né, uma das coisas comuns que acontecem com os salmões é a questão dos parasitas, né? Os parasitas externos ali que ficam grudados na pele desses animais, se alimentando de muco. E aí é um problema enorme nas fazendas de produção de salmão, porque é muito transmissível, né? A frequência é muito alta, é muito difícil de eliminar esses parasitas, que são conhecidos como piolho do mar, embora seja só um crustáceo, né? Mas são piolhos do mar. E aí, isso tudo acaba tendo reflexos, né, na qualidade final do produto, porque o salmão ele não cresce o quanto ele poderia, ele não se desenvolve o quanto ele poderia, não dá um filé do tamanho que poderia, não tem o tempo de prateleira que poderia ter, né, em função de todas essas coisas. E às vezes a gente sabe de algumas situações em que os produtores acabam até usando de algumas substâncias químicas que são realmente até perigosas, né, como o uso de pesticidas, por exemplo, para tentar eliminar esses piolhos do mar aí, né? Então essa situação é mais complicada. Existem estudos que avaliam o bem-estar dos salmões? A gente pode falar que o salmão ele é uma das espécies, né, que é mais estudada, porque ao redor do mundo, né, hoje em dia, a gente tem assim cerca de 500 ou mais espécies de peixes que são produzidas, espécies diferentes. E cada uma delas tem as suas necessidades, as suas particularidades individuais, cada uma tem os seus comportamentos peculiares, né, as suas necessidades peculiares. Então, é muito importante que a gente tenha esses conhecimentos de base da biologia e dessas necessidades de cada espécie para a gente falar em bem-estar. E isso não é o caso para muitas dessas espécies, porque, como eu disse, são muitas. Mas o salmão do Atlântico, né, é uma espécie muito consumida ao redor do mundo, né, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. E aí, com isso, ela também tem sido muito estudada, assim como é a tilápia do Nilo também aqui no Brasil, por exemplo. Então, a gente tem bastante conhecimento, né, de diversos aspectos que são importantes para esses animais, como referenciais de parâmetros de qualidade de água, por exemplo, né? Quais seriam densidades de estocagem melhores para esses animais, que não seriam superlotações tão estressantes, nem densidades tão baixas a ponto de aumentar a agressividade, formas de enriquecer o ambiente que estimulem positivamente esses animais, formas de manejo e transporte, né, que sejam menos estressantes para esses animais. E claro, né, a gente não pode deixar de lado a questão da insensibilização e do abate mais adequado para melhorar a questão do bem-estar desses animais, que também tem relação com o que você fez de pergunta agora há pouco, né, anteriormente. Porque se a gente faz um abate, que é um abate que a gente fala que é mais humanitário, isso reflete diretamente na qualidade do filé, né, desse animal. E por que isso acontece? Porque quando um animal ele morre de forma muito estressante, que ele tem muito sofrimento para aquele animal naquele processo, né, tem muita contração muscular, né, e quando tem muita contração muscular, porque o animal está ali, entre aspas, vamos dizer, desesperado naquela situação, isso reflete na rigidez da musculatura, no rigor mortis, né, o animal começa ali
a entrar em rigor mortis antecipadamente, né? Então ele vai se decompor antecipadamente, ele vai ter menor tempo de prateleira, e isso é um reflexo bem direto da forma como a gente abate esses animais, né? Lá no início, eu falei da proliferação de restaurantes japoneses. E isso acaba, de certa forma, também criando uma concorrência maior e muitos deles baixam o preço. Eu imagino que quando você baixa o preço, você baixa o nível também ali do produto. Nem sempre você vai ter o melhor produto com a melhor qualidade. Isso chega a ser preocupante de alguma forma? Eu acredito que sim, porque o que você falou faz todo sentido, né, de ter alguma relação com qualidade e preço. Mas também tem outra questão, né? Aqui no nosso mercado no Brasil, né, a gente tem relatos de, por exemplo, de uso de truta salmonada no lugar de salmão, né? Não sei se você já ouviu falar em truta salmonada, Nunca. porque aqui no Oi? Nunca ouvi falar. Então tá ouvindo agora. Aqui no Brasil a gente não consegue produzir o salmão, mas a gente consegue produzir a truta salmonada, né? Que é a truta, que é um peixe da família ali do salmão, que ela a gente consegue produzir em águas brasileiras. E conseguindo produzir ela aqui, a gente consegue dar para ela um corante artificial, sabe aquele corante artificial que eu comentei, que às vezes coloca na ração para dar a cor do salmão? A Certo. truta salmonada, eles colocam esse mesmo corante na ração para ela ficar com a cor do salmão, e depois ela é vendida como sendo salmão, né? E daí as pessoas acabam sendo enganadas. É claro que muitas vezes ela é comercializada como truta salmonada mesmo, que é o correto, então as pessoas sabem o que elas estão comprando, o que elas estão consumindo, mas a gente tem relatos também de ser vendida de forma equivocada como salmão, né? Então tudo isso gera uma problemática, porque a truta salmonada, ela é mais barata, né? Ela é produzida aqui, ela não é importada, então daí acredito que tem uma relação sim com essa questão de preço que você comentou também. Eu já vi o criação de trutas lá e, por sinal, delicioso, né? Eu adorei comer a truta, mas eu não conhecia essa expressão que você colocou aí, não. Vocês criaram uma cartilha, né? E essa cartilha traz alguns, assim, os principais pontos críticos para a avaliação do bem-estar do salmão do Atlântico e sistemas de produção. Gostaria que você falasse um pouco dessa cartilha. Sim, claro. Nessa cartilha, como você bem disse, a gente traz os principais pontos críticos e a partir desses pontos críticos na cadeia de produção do salmão, a gente aponta ali proposições de melhorias, né? O que a gente pode fazer para melhorar as condições de bem-estar desses animais. Então, o salmão, né, como qualquer outro peixe, né, como qualquer outro animal aquático aí, a gente foca em alguns principais aspectos, em 6 principais aspectos, que são a base, né, são os pilares do bem-estar dos animais aquáticos, que é a qualidade da água, a alimentação adequada, o espaço e a densidade em que esses animais vivem, formas de enriquecer o ambiente, né, o enriquecimento ambiental, manejo e transporte desses animais e insensibilização e abate, tá? Então, esses 3 pontos a gente traz como foco da nossa cartilha e a gente aponta quais são os principais problemas na cadeia de produção do salmão e quais seriam, então, algumas indicações aí de melhorias, né, de soluções possíveis dentro disso. E a partir disso também a gente traz a questão dos indicadores, né, o que o produtor ele pode olhar na prática para aquele salmão e ver se aquele salmão está numa condição melhor ou está numa condição pior de bem-estar a partir desses indicadores, a nível de indivíduo e a nível de grupo também. Essa cartilha está disponível para quem quiser baixar? Sim, essa cartilha está disponível online, né? A gente tem ela no site da Aliânima, no site do Observatório Animal, né? Que é uma plataforma da Aliânima. E qualquer pessoa pode acessar e pode baixar essa cartilha, sim, com certeza. Eu tive acesso à cartilha, achei muito interessante, gostei bastante, mas vi alguns termos que me chamaram a atenção. Por exemplo, eutrofização. O que quer dizer isso? Eutrofização, acho que é um termo interessante mesmo de ser explicado, né? Porque eutrofização é um processo que ele pode acontecer num corpo d'água, né? Ele acontece quando acontece um enriquecimento excessivo, né? Tem um excesso ali de nutrientes na água, né? Principalmente ali nitrogênio e fósforo.
E aí, da onde que pode vir esse excesso de nutrientes? Quando você tem uma produção em um sistema de tanque-rede, por exemplo, que como eu expliquei, um sistema de tanque-rede, ele é colocado direto num corpo d'água, né? Então, tudo que acontece ali dentro do sistema de tanque-rede acontece indiretamente também no corpo d'água, né? Porque está em contato direto ali, né? São aquelas gaiolas flutuantes. Então, quando a gente está alimentando os animais que estão nesses sistemas de tanque-rede, tem ração que vai cair fora do tanque, tem ração que os animais não vão comer, né? Às vezes o produtor dá um pouco em excesso, daí sai fora daquela gaiola, né? Daí fica no corpo de água, e aí começa a gerar esse excesso de nutrientes na água. Daí, quando tem esse excesso de nutrientes, tem um boom de produção de algas, e aí acontece todo um desequilíbrio naquele corpo d'água, né? Começa a cair muita quantidade de oxigênio, né, com bloqueio de luz solar também, com essa proliferação excessiva de algas, e daí isso gera uma mortalidade muito grande de peixes, né, gerando até o que a gente chama de zonas mortas. Existem possibilidades de se melhorar essas condições de cativeiro na produção do salmão? Existem sim, como eu disse, comentei, né, nesses pontos críticos que a gente traz dentro da cartilha, para cada ponto crítico que a gente coloca indicações de o que seria melhor em termos de qualidade de vida, de bem-estar para os animais. Então, por exemplo, quando a gente fala de qualidade de água, é muito importante levar em consideração qual é a preferência térmica do salmão em vida livre, qual é a faixa de pH, né, que esse animal vive, qual é a saturação de oxigênio que é importante para ele, porque todos esses parâmetros, né, são parâmetros da qualidade de água que são muito importantes para os peixes. Então, é só a gente imaginar um paralelo, né? Como é importante a qualidade do ar para nós mamíferos, né, nós humanos, é importante a qualidade da água para os peixes. Então, essa questão de pH, de saturação de oxigênio, de concentração de amônia e nitrito, que são substâncias tóxicas, né, de temperatura da água, principalmente para os peixes, que são animais que não têm controle próprio de temperatura, né, ao contrário da gente. E até a transparência da água pode ser importante, né? E isso só falando em termos de qualidade de água, mas quando a gente fala em termos de alimentação, por exemplo, né, se a gente der uma alimentação dividida ali com uma frequência considerável ao longo do dia, né, não dá tudo concentrado de uma vez só, alimentar esses animais todos os dias, focar na qualidade dessa ração, né, para ser bem nutritiva de acordo com as necessidades biológicas daquela espécie, e dar também numa quantidade que não cause nem fome e também nem seja excessiva para ficar piorando a qualidade de água, porque ração em excesso piora a qualidade de água, isso também ajuda muito. Então, se a gente der uma ração que, por exemplo, os animais comem de 3 a 5 minutos, esse é um parâmetro bem interessante para ver que a gente está dando uma boa quantidade de ração, né? E espaço e densidade, né? A gente já tem estudos mostrando aí a partir de qual densidade, né, que esses animais começam a ficar muito estressados, né, que tem perda de peso, que tem problema de crescimento. Então, daí a gente consegue estabelecer um pouco melhor as densidades desses animais. É claro que estabelecer claramente uma densidade fixa, densidade de ouro, né, é algo muito difícil quando a gente fala em peixes, porque isso depende muito de outros fatores, né, como, por exemplo, a concentração de oxigênio na água e outros parâmetros. Mas certamente a gente consegue estabelecer uns limites a partir dos quais começa a ficar muito ruim para os peixes, né? Então, que é melhor manter abaixo desses limites, dependendo da fase de vida, se o salmão está sendo produzido em água doce, se o salmão está sendo produzido em água salgada, porque o salmão do Atlântico é um peixe que tem fases de vida em água doce e fases de vida em água salgada. E nos sistemas de produção, isso também acontece, né? E também interfere nessas questões. Um outro aspecto muito importante para melhorar a qualidade de vida desses animais no sistema de produção é oferecer o enriquecimento ambiental. O que seria o enriquecimento ambiental, né? Para quem não conhece esse conceito. O enriquecimento ambiental, ele é o uso de técnicas de estimulação positiva no ambiente, né? Que motivem os animais a desenvolverem mais comportamentos naturais, comportamentos que eles desenvolveriam na natureza, né? No seu ambiente natural, e menos comportamentos que a gente chama de estereotipias, que são aqueles comportamentos repetitivos sem função aparente, que indicam que o animal está muito estressado. Então, basicamente, é uma estimulação positiva para que o animal se engaje com aquilo, se motive a desenvolver algum comportamento natural que eu estou priorizando e desenvolver cada vez menos comportamentos que eu considero anormais, né? E aí, no caso do salmão, por exemplo, a gente tem dispositivos de iluminação que ajudam, facilitam, né, com que o salmão se exercite, porque o salmão, ele é
um peixe que vive em água com intenso fluxo, né, com corrente de água. Então, para ele é bastante importante essa questão de fazer o exercício físico, de criar corrente e fluxo de água, né? A gente também pode fazer a adição de abrigos e de variabilidade ambiental para que não seja aquele ambiente muito monótono, né? O substrato de fundo é muito importante para o salmão, principalmente na reprodução, né? As pedrinhas, os cascalhos, a areia de fundo. Tem uma série de coisas que a gente pode pôr como enriquecimento para melhorar. Bom, mesmo sendo importado, o varejo brasileiro pode de alguma maneira influenciar na produção desse salmão? E se sim, como? Eu acredito que sim, né? Nós da Aliânima acreditamos que sim, justamente por isso que a nossa cartilha é focada, né, nos varejistas. E por quê? Porque os varejistas, eles exercem, né, uma pressão sobre os produtores, né? Eles podem exigir questões relacionadas ao bem-estar desses animais dos produtores. Então, esse processo também é bem importante, né? Se os varejistas começarem a se preocuparem com as questões de bem-estar, né, assumirem compromissos públicos de bem-estar, naturalmente essa carga também vai cair um pouco mais sobre os produtores. Isso também é importante para que melhore a qualidade de vida dos animais. E aqui eu acho que é fundamental a gente abrir um parênteses, né, para sempre mostrar que não é uma coisa ruim para os produtores, porque trazer essas questões de bem-estar para dentro da produção melhora também a questão da produção em si, melhorar a produtividade, o crescimento, o desenvolvimento desses animais, a qualidade do produto final, né, que esses produtores vão obter. E aí, pensando em termos, né, de mercados que a gente tem hoje em dia, principalmente mercados internacionais, especialmente lá na Europa, né, se a gente pensar nessa questão, a gente pensa que esses mercados eles estão cada vez mais exigentes, né? Então isso está vindo, né? Mesmo que a gente não produza e não exporte salmão, seja o contrário, né? A gente importe. Essa é uma questão que é importante a gente levar para toda a nossa cadeia de produção de peixes aqui no Brasil também, né? Então, eu acho que fica como esse ponto importante aí a questão do varejo, dos produtores e de toda essa relação, porque é importante que toda a cadeia, né, responda a essas questões, desde os produtores até os consumidores. Todos são importantes, são atores importantes aí para melhorar a qualidade de vida dos animais e, por outro lado, também refletindo em uma melhoria na produção e na qualidade do produto que chega na mesa do consumidor, né? Tem algum salmão comercializado no Brasil que tem certificação de bem-estar animal? Hoje em dia a gente já tem, né, e foi muito interessante, porque a Certified Humane, que é uma certificadora internacional, ela lançou, né, alguns anos atrás, agora não me lembro corretamente se foi 2023 ou 2024, mas lançou alguns anos atrás um protocolo de certificação de salmão, né, e um protocolo de certificação de salmão focado aqui na América Latina, porque a gente já tem, né, protocolos de certificação de salmão advindos de outras certificadoras, com foco em outros países, né, principalmente países europeus, né, como a Noruega, por exemplo, mas a Certified Humane foi pioneira de lançar esse protocolo de certificação de bem-estar de salmão do Atlântico aqui do Chile, com as especificidades que ocorrem ali, né, voltada para aquelas questões. Então, isso deu um impulso muito grande para as questões de comércio, varejo, produção e etc. dessa espécie aqui na América do Sul, né? E agora a gente já tem, né, notícias aí mostrando que já tem os primeiros produtos certificados pela Certified Humane que chegaram agora no mercado brasileiro aqui, né? Através de pelo menos uma empresa que está trabalhando diretamente com a certificação da Certified Humane. Vocês têm algum tipo de recomendação, de política de compra, de que, assim, que o varejo deveria adotar para que essas condições de bem-estar animal melhorassem? É muito importante que, primeiro, o varejo ele se atente a essa questão, porque essa questão é uma questão global, né? Não é uma questão só aqui Brasil ou só aqui América do Sul, é uma questão que ela vem crescendo, né? Principalmente quando a gente fala em saúde única, né? Que é um conceito bem utilizado hoje em dia, um conceito muito importante, né? Que é a questão de bem-estar e saúde, que está interligada, né? No meio ambiente, nos animais e nós seres humanos ali. Então, tudo está interligado, e é importante que a gente leve tudo em consideração. E eu acho que isso é mais do que fundamental, né, essa expressão para a gente entender, né, em nível global, como isso pode impactar todas essas questões, né.
Carolina, eu adorei conversar com você, saber um pouco mais do salmão. Uma última pergunta. Eu posso ir para um restaurante japonês tranquilo, comer salmão, ou eu devo ficar com a pulga atrás da orelha? Bom, eu acho que tem algumas questões a serem consideradas. Então, tem muitas coisas que vão impactar, né, diretamente a qualidade, do produto que está chegando ali na mesa, né? Não é só a questão da qualidade de vida daquele animal antes de ser abatido, né? É também a qualidade do produto final. Como eu disse, está tudo interligado nesse conceito de saúde única, né, que a gente usa bastante, hoje em dia. Mas tem algumas questões que a gente consegue olhar com mais clareza. Então, por exemplo, se o salmão ele vem de um tanque rede que tem uma superlotação muito grande, né, é bem provável que aconteça um uso de antimicrobianos que seja um pouco fora de controle, né, fora do que seria o normal. Porque o que seria normal, né? O normal seria a gente tratar os animais com antimicrobianos quando eles estão com alguma doença que exige o uso disso, né? Sempre também sob o aconselhamento, né, e a visão de um veterinário. Mas muitas vezes isso não acontece, porque como esses animais estão nessa superlotação, estão estressados, com o sistema imune muito baixo e vão pegar fácil uma doença, os produtores muitas vezes acabam usando isso já como prevenção, né, para esses animais não pegarem doenças. E aí que começa os nossos problemas. E aí quando a gente pensa em saúde única, por que isso é um problema para nós seres humanos? Porque com esse uso um pouco desenfreado aí de antimicrobianos que acontece, né, que pode acontecer nessas grandes produções de salmão, de superlotações, as bactérias elas começam a entrar em contato diretamente com antimicrobianos, né, antibióticos, que são muito comumente usados pelos seres humanos mesmo, né, para tratar uma amidalite, para tratar questões de saúde humanas. E daí, mesmo que o tempo de eliminação desses antibióticos seja respeitado, porque depois que esses animais são retirados ali do ambiente em que eles são produzidos até o abate, tem uma quantidade de horas que deve ser respeitada para eles eliminarem as substâncias que estão no corpo, né, inclusive os antibióticos. Nem sempre isso é respeitado, mas mesmo que isso seja respeitado, as bactérias que estão naquele corpo de água, né, lembrando que esses animais são produzidos no corpo de água ali, nos tanques rede, elas estão entrando em contato com esses antibióticos e isso estimula muito a ineficácia desses antibióticos, né, a questão das superbactérias, e isso afeta diretamente a saúde humana, né? Então, isso é um problema. Outro problema é a questão dos parasitas, que eu comentei, né, os piolhos do mar aí, são parasitas que se alimentam aí do muco, né, da pele desses animais, que é muito difícil de eliminar nas fazendas, então eu acho difícil a gente pensar que 100% das vezes eles são realmente eliminados, né, e o uso aí de outras substâncias que pode ser mais complicado, até mesmo com o uso de pesticidas que eu falei para você, que não é padrão, lógico, é importante a gente falar isso, mas que pode acontecer, né, a gente já tem registro disso. E claro que tem outras coisas que ainda estão sob debate, né, então, por exemplo, como eu falei aqui sobre a questão da truta salmonada, ela é, vamos dizer assim, colorida artificialmente, que eu disse que é colocado um corante artificial na ração que esse animal ingere, e daí ela fica da cor do salmão. Mas isso não acontece só com a truta salmonada. Quando o salmão está em cativeiro, ele não consegue desenvolver naturalmente a cor alaranjada dele. Por quê? Porque a cor alaranjada dele vem dos crustáceos dos quais ele se alimenta, né? De um corante natural, ali, uma substância natural, ali no caso, que esses crustáceos têm, e que vão dando a coloração alaranjada para esses salmões conforme eles vão se desenvolvendo e vão crescendo. Só que quando o salmão está em cativeiro, está nos tanques rede, ele não se alimenta desses crustáceos, ele se alimenta de ração. Então, se a gente não der esses corantes artificiais na ração, eles ficariam de uma cor branca, né? Ficaria um filé de peixe branco como muitos dos outros peixes que a gente conhece, né? Mas aí, para satisfazer, né, o consumidor, porque o consumidor muitas vezes olha para um filé de salmão branco e acha que aquilo não está saudável, não está adequado por causa da cor, né? Daí começou essa questão de dar o corante para esses animais na própria ração. E aí, até que ponto esse corante artificial é ou não legal, né? O que a gente está ingerindo, o que a gente não está ingerindo. Já teve autoridades por aí, né, no Brasil, falando que o salmão se equivale, ele não equivale, né, mas está ali perto, né, tá similar a ser considerado como um produto ultraprocessado, de tão ruim que são as condições, né, em que eles são produzidos e que eles chegam para a gente, por tudo isso que a gente comentou aqui hoje.
Caroline, vamos torcer para melhorarem as condições do bem-estar desses animais, né? Eu acho que todo animal merece bem-estar. Obrigado, foi um prazer receber você aqui, viu? Imagina, eu que agradeço imensamente pela oportunidade em nome da Aliânima aqui. Eu conversei com Caroline Maia, bióloga, pós-doutora em aquicultura, especialista em peixes da Aliânima, e nós falamos sobre o consumo de salmão que avança, porém, levanta debates ambientais. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com o máximo de pessoas, deixe um comentário aí pra gente e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.